queridos e queridas, tudo bem com vocês? É com enorme alegria estar aqui mais um vídeo compartilhando o que eu sinto de Deus para com vocês. Amém? Eu tô aqui nesse cenário novo, né? Para diversificar um pouquinho. E o vídeo de hoje é solteiros e solteiras. Vocês podem fazer a diferença, sim. Vocês podem ser respeitados, sim. Vocês podem ser férteis e frutíferos, sim. Independente de serem casados ou não. Que é isso, Larissa? Por que esse vídeo? Antes de falar e antes de orarmos, eu já te peço a sua ajuda. Para quem não nos conhece, não me conhece, não conhece a minha filha, eu sou a Larissa. Te desafio a assistir o vídeo de apresentação para você conhecer um pouquinho da minha história, para você parar para me ouvir, né? Porque a gente não vai ouvir quem a gente não conhece, né? E também não tem valor se a gente não vê testemunho e os frutos da pessoa que a gente está ouvindo, né? E também te desafio a assistir a minha princesa lá no Dia a Dia com a Ana Laura, o canal do YouTube também, que entra vídeo todas as sextas-feiras da minha filha e meu, novos, e na terça-feira tem vídeo da nossa cachorrinha Flor, Dia a Dia com a nossa cachorrinha Flor, com a minha cachorrinha Flor, na verdade, o nome do quadro, que intercala entre dica boa para cachorro e recordar é viver, tá bom? E toda quarta-feira nós temos um quadro novo aí, que é novidade no canal, que é o Devocional, onde eu e a Ana Laura lemos historinhas do livro do Dia a Dia com o Esmilinguido, da editora Luz e Vida. Eu te desafio a ficar ligadinho conosco, tá bom? Então, vamos parar de blá 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 e começar esse vídeo? Antes de começarmos, como é o meu combinado, feche seus olhos, vamos orar, pedir para que o Senhor fale através da minha vida, amém? Senhor Jesus, Pai, que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo através da minha vida e da minha boca. Nós colocamos cada coração, cada mente diante do Teu altar e nós repreendemos toda a ação do maligno, toda resistência contrária, todo espírito contrário, em nome de Jesus, e declaramos que cada mente, que cada coração é terra fértil e gerará frutos em nome de Jesus. Amém? Então, solteiros e solteiras, vocês podem fazer a diferença, vocês podem ser respeitados, vocês podem frutificar como um ramo frutífero na história de José, e ele é um dos nossos exemplos, tá bom? Por que você está falando isso, Larissa? Porque, queridos, eu vejo, e principalmente as mulheres solteiras dentro da igreja, se sentem tão deslocadas, como se não encaixasse em lugar algum, como se não pudesse misturar com as mulheres e os homens, assim, do grupo de convivência, de comunhão, casados, que não pode ficar junto, como se não tivesse respeito, como se não tivesse valor, e não é verdade. Vocês têm muito valor diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, amém? Então, eu vou te dar exemplos bíblicos que você pode sim fazer a diferença, que você pode sim ser usado por Deus, que muitas vezes as pessoas se escondem, não tem ministério. Ah, não, quando eu casar eu vou desenvolver o meu dom, meu talento, meu ministério, porque aí eu vou ser respeitado. Não é verdade, floresça antes disso. E aí, quem sabe, o seu cônjuge não te veja florescendo e seja atraído mais rápido, né? Então, licença que eu vou usar o meu acessório, porque até assim, essa letrinha dessa Bíblia da Ana Laura, porque a minha tá no carro, fica pequena. Então, vocês vão me perdoando aí se eu der uma rateada na hora da leitura bíblica, tá bom? O primeiro exemplo que eu quero dar é Miriam, a irmã do Moisés, né? Passou aí a novela dos 10 mandamentos, da terra prometida. Vocês viram a história de Miriam. E ainda criança, fez uma baita de uma diferença para salvar o libertador do povo de Deus de mais de 400 anos de escravidão. Pensa o tanto que ela foi usada por Deus. E por que ela foi, como que ela se permitiu ser usada? Olha, além dela ter sido corajosa, de colocar o irmão, de obedecer a mãe dela, de colocar o irmãozinho dela dentro de um cestinho e jogar no rio para que ele não fosse morto naquele período, né? Os meninos estavam sendo mortos. Imagina então, além dessa coragem,
o cuidado dela para com o seu irmãozinho e acompanhando até onde ele parasse num lugar seguro, e que foi nas mãos da princesa, da filha do faraó. E além de tudo, a ousadia dela de oferecer para a princesa de achar uma mãe de leite para ele, que era a própria mãe de Moisés. É muita ousadia, né? E fez uma grande diferença, que até hoje a gente fala da história dela junto com a história de Moisés, né? Outro exemplo, para você ver que Deus não faz acepção de pessoas, era Raabe, a prostituta de Jericó. Mesmo, Larissa, sim, porque Deus não nos condena. Deus não mandou Jesus para nos condenar, mas Ele veio para cada um de nós perdidos de alma. Basta nós queremos mudar as nossas vidas e trazer consagração e santidade ao Senhor. Amém? Deus não olha o nosso tempo de ignorância. Essa mulher foi uma guerreira, uma corajosa. Guardou, cuidou dos espiões hebreus dentro da cidade de Jericó. E ganhou uma promessa, que diante dessa fé, a família dela foi salva. Vamos lembrar essa história? Hebreus 11, versículo 30 e 31. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas, que é do povo de Deus, né? Então, eu lembro muito bem, só dando um adentro aqui, um professor de física, as pessoas ficam tentando, né, comprovar as coisas de Deus pela física, pela ciência, mas Deus que controla tudo isso, né? Ele falou assim: olha, as muralhas de Jericó caíram porque as frequências de andar os 7 dias foram somando e fez cair. Eu não sei explicar muito bem na física, mas ele quis explicar assim. Aí eu peguei e lembrei da casa de Raabe, né? Ela não caiu e ela estava ali. Ela também era para sofrer esse efeito físico. Então a própria Bíblia se justifica, né? Voltando, outro exemplo de uma pessoa que frutificou estando solteira. Por que eu fiz assim? Porque ela era viúva. Então, a pessoa que está solteira hoje e é viúva também pode frutificar, também pode dar testemunho. E a história dela deu tanto testemunho que atraiu o seu novo amor, e através desse novo amor ela teve uma vida abundante na área de mantimentos, mesmo na área financeira. Ruth. Vocês devem estar muito acostumados a ler nos convites de casamento Ruth, capítulo 1, versículo 16, achando que é uma prova de amor de mulher para marido, né? Mas não é não. É de uma nora para uma sogra, que diante do nosso contexto, do nosso cotidiano, o povo brinca que tem problema de sogra com nora, que na verdade está amarrado no nome de Jesus, e eu louvo a Deus pela minha sogra também, que a minha sogra realmente é uma grande bênção. Essa daqui é um exemplo, de relacionamento saudável de sogra com nora. Olha que tremendo, eu faço questão de ler para vocês. Ruth 1:16 diz assim, só te lembrando do contexto. Ruth era nora, né, de Noemi, e Noemi tinha perdido o marido e os 2 filhos, que um deles era o esposo de Ruth. E aí ela tinha que mudar de onde estava porque não tinha mantimento para as duas. A outra nora abandonou a sogra, depois não foi nem citada, e essa que teve esse gesto tão tremendo de fazer tanta diferença, que até hoje nós lemos esses versículos e lê em casamento. Olha aí, diz assim: porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morrer, eu também morrerei. O seu povo
é meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa a não ser a morte me separar da senhora. Forte, né? E ela foi trabalhar nas plantações de Boaz, que foi o seu futuro marido. E a história é linda, para quem não conhece, eu te desafio a conhecer na Bíblia, tá bom? Leia aí em Ruth. Depois a gente até pode contar um pouquinho dessa história lá pra frente, porque hoje é os exemplos de solteiros e solteiras que fizeram a diferença. Dentro desses exemplos ainda, nós tivemos a rainha Esther. A rainha Esther era uma moça ainda e o rei estava procurando uma esposa. E por causa da sua beleza e da sua firmeza, ela foi atraída pelo rei. E através dela, o povo de Deus foi salvo, porque ela se casou com o rei e ajudou nesse meio termo para libertar o povo de Deus. Então, por causa de uma solteira, né? E que depois que se casou, mas pela solteirice dela, a beleza dela, a firmeza dela, a graça que ela transparecia, ela foi usada por Deus para trazer libertação para o povo de Deus. Outro exemplo que eu quero dar também é de Maria Madalena. Jesus expulsou os demônios dela 7 vezes. E aí, Deus trouxe, além da libertação, Jesus trouxe a proximidade de andar próximo a Ele, ao ponto de, quando Jesus foi crucificado, ela cuidou das filhas de Jesus, ficou vigiando, né? Aonde que foram guardar o corpo de Jesus, e quando ele ressuscitou, ela estava ali no túmulo de Jesus procurando, né, vigiando, e ela viu Jesus quando ele ressuscitou e foi falar para o resto dos discípulos. Outro exemplo é Maria, irmã de Marta. Não cita na Bíblia sobre o casamento, até cita que ela era pecadora em alguns trechos, mas na história da ressurreição, que Jesus ressuscitou Lázaro, conta que ele era muito íntimo da família de Lázaro, Maria e Marta. Jesus não condenava a atitude dela, perdoou a atitude dela, e ela era tão assim com Jesus que ela fez um grande diferencial de derramar o bálsamo, o perfume aos pés de Jesus quando ele estava perto de ser crucificado, e ela foi ainda criticada pelos discípulos de Cristo, porque tinha grande valor financeiro, né? O perfume, o bálsamo que ela liberou ali aos pés de Jesus, e Jesus disse que ela estava preparando ele para o momento que era da crucificação, né? Então, são grandes exemplos aí de mulheres que fizeram a diferença. Além de mulheres, eu quero dar alguns exemplos de homem, porque esse vídeo não é só para as mulheres. Eu quero dar o exemplo de José. José, desde que ele nasceu, fez a diferença, né? Que ele era o amado do Pai. E com um sonho tremendo que Deus deu a ele, ele fez a diferença, mas gerou um desconforto nos seus irmãos ao ponto de querer matá-lo. Depois ele foi jogado no poço, depois vendido como escravo, né? Dentro disso, ele foi fiel a Deus, sendo solteiro, independente da escravidão. Subiu na casa de Potifar como administrador da casa de Potifar, que era braço direito do rei. Depois, novamente, foi caluniado. A história de José é tremenda, para mim é uma das mais lindas da Bíblia, e mostra o quanto ele foi fiel a Deus, independente se estava no vale ou nos montes, né? Deus treinou ele bastante nos vales, para depois colocar nos altos montes. Foi preso injustamente, não teve direito nem de defesa porque era escravo, passou anos e anos na cadeia, e mesmo se mantendo fiel ao Senhor, o Senhor não o esqueceu. Através do dom dele, solteiro, ele fez a diferença. Ele foi colocado no braço direito de Faraó para depois casar e trazer os seus, da sua família, para perto dele,
para comer o melhor daquela terra, daquele momento que estava passando por escassez. Estou resumindo a história, mas para quem não conhece, também te desafio a conhecer a história de José. Inclusive teve uma novela aí de José que foi linda, maravilhosa, tá bom? Além de José, quer dizer, antes de irmos para o apóstolo Paulo, eu gostaria de ler para vocês isso, mas isso não é só para os homens, mas para as mulheres também. E essa é uma palavra que eu sinto que Deus está falando para você, solteiro e solteira. Está lá em Gênesis, capítulo 49, versículo do 22 ao 24, que diz assim: José, aí você coloca o seu nome, é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muito fruto e os seus galhos sobem pelo muro. Verso 23. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com os seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme. Verso 24. E o seu braço continuamente forte pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Amém. Tem uma outra versão que fala: José, tu és um ramo frutífero. Aqui fala em planta, né? Então, você que tem essa versão, dá uma olhadinha. Tu és um ramo frutífero. E também fala que esse ramo ele passa dos muros. Então, não há adversidade, não há obstáculo, não há condição de é solteiro ou solteira para você deixar de frutificar, de florescer e fazer diferença, porque quem faz a diferença na sua vida é Deus e o seu dispor e o seu posicionar. Se você não acredita, não confia em você, né? A sua autoestima está abalada, ninguém vai confiar, tá bom? E 2 exemplos para a gente finalizar de homens é o apóstolo Paulo, que ele decidiu não casar, né? E frutificou. Primeiro ele perseguiu Jesus Cristo, mas depois se converteu e se transformou num dos maiores apóstolos de Deus, de Jesus, né? Até depois, ele se tornou apóstolo depois que Jesus morreu, né? E o próprio Jesus, né? Ele se manteve solteiro, né? Ai, porque casar é pecado? Porque sexo é pecado? Não, né, queridos? O sexo dentro do casamento é bênção e não é pecado. Pecado antes do casamento. Mas se você já fez isso, é só você se arrepender diante de Deus, confessar os seus pecados, vai e não peques mais, né? Voltando, Jesus, ele era solteiro, mas nem por isso ele deixou de cumprir o propósito de Deus aqui na terra, que veio para nos salvar, para nos libertar, para nos redimir, para justificar dos nossos pecados através da crucificação e venceu a morte, que foi o último principado, foi a última chave que ele tomou das mãos de Satanás, porque ele venceu a morte, porque ele ressuscitou após o 3º dia. Amém? Então, você não tem justificativa para não frutificar, para não fazer a diferença, para não cumprir o ID do Senhor. Você não tem justificativa para não usar os dons e os talentos que Deus tem para sua vida, estando solteira, solteiro ou não, tá bom? Não espere o cônjuge, o seu companheiro, para que isso cumpra. Às vezes e Deus está apenas aguardando você florescer para que a sua flor, o seu fruto, o que você tem feito, possa atrair o cônjuge que ele separou para você, tá bom? Eu espero ter contribuído e fique ligadinho que no próximo vídeo eu vou te dar dicas de como você achar em Deus a pessoa certa para você casar, tá bom? Deus abençoe você e sua família. Não esqueça do combinado. Vocês orem por mim e eu oro por vocês. Lembrando que está passando na tela o telefone do Disque Oração, que tem pastores e pastoras na Igreja Apostólica Fonte da Vida, aqui na igreja que eu sou pastora voluntária, que eu congrego junto com meu esposo e minha família.
E lá tem 24 horas de atendimento se você precisar de uma oração, tá bom? Independente da sua religião. E não esqueça de inscrever, compartilhar os nossos vídeos. A gente precisa da sua ajuda para que nós possamos cumprir o ID do Senhor e levar essa palavra para os 4 cantos dessa terra, tá bom? E não esqueça de visitar lá o canal da minha princesa e colocar as crianças para assistir ela no dia a dia com a Ana Laura e o quadro devocional toda quarta-feira e toda terça-feira o quadro Dia a Dia com a minha cachorrinha Flor, tá bom? Não esquece de nos seguir também nas nossas redes sociais, que é no nosso Instagram e nossa fanpage. E antes de eu terminar, vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo do Senhor, eu te louvo por essa palavra e eu declaro em nome de Jesus que o Senhor possa, Pai, conduzir cada irmão e cada irmã que tem ouvido a fazer a diferença, a serem respeitados como ungidos do Senhor, a serem ramos férteis e frutíferos que farão toda a diferença. Amém? Tem uma outra palavra que eu quero falar com você que está em Isaías 54, eu não vou ler, mas que diz assim: canto ó estéril, tu darás mais filhos do que a casado. Como assim, Larissa? Eu não sou estéril, só estou solteira. Mas só exemplificando. Por que a estéril vai dar mais filho do que a casada? Porque não precisa estar casado para dar filho. Deus não fala dos filhos apenas naturais, gerados no ato sexual, mas filhos espirituais. Então lembre-se disso. Deus precisa que nós possamos ser testemunhos vivos dele, que possamos brilhar, expressar o amor de Cristo através das nossas vidas como verdadeiros cristãos, para gerarmos outros filhos de Cristo, outros filhos de Deus, tá bom? Deus abençoe você e sua família. Tchau!